da live. Ué, gente, por que eu não tô conseguindo fazer isso? Não tô entendendo. Como é que eu faço, galera? Vocês que sabem disso. Perguntas não. Eu queria conseguir colocar aqui nos comentários agora foi. Autoconhecimento com psiquiatra Diogo. Peraí, galerinha. Vamos entrando aí enquanto isso. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Isso. Só tô colocando o tema da live para as pessoas que aparecerem aqui por Instagram puderem saber do que a gente tá falando. Isso. Acho que é isso, né? Mas aí como é que eu faço para fixar isso? Marcar. Boa! Pronto. Vocês estão bem? Botar um filtro que não custa nada, né, minha gente? Dá um up. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa live sobre autoconhecimento com o Diogo Lara. Para quem viu meu post, veio por causa dele. E para quem não viu, eu vou explicar. O Diogo Lara, eu conheci ele através desse livro aqui. Vou deixar até um tempinho na tela, que é para vocês poderem printar. Se chama Imersão. É um livro que fala sobre uma jornada de autoconhecimento de 6 pessoas. Enfim, são histórias diferentes. Aqui diz um romance terapêutico, porque acredito que o Diogo tenha, não sei se inventado essa história, a gente pode tirar essa dúvida com ele, mas mostra várias pessoas nessa evolução da jornada desse autoconhecimento e histórias diferentes, então você se identifica com inúmeras delas. Cara, é um livro sensacional. E eu gostei muito do trabalho do Diogo, entrei em contato com ele por DM no Instagram. Depois disso eu conheci o aplicativo também que se chama Síngulo, que é um aplicativo de autoconhecimento que a gente vai falar dele no final, que esse aplicativo pode ajudar muito nessa jornada agora de autoconhecimento para vocês. Eu também já baixei esse aplicativo, vou aprender hoje a usá-lo com vocês, junto com o Diogo, que já entra na live. E o Diogo é médico psiquiatra, ele é terapeuta, neurocientista, professor universitário, enfim, um cara genial e que vai poder responder as nossas perguntas. Eu já printei algumas, peguei um celular aqui da Bela emprestado para poder ler as perguntinhas que vocês mandaram sobre autoconhecimento. E é isso, espero que seja útil para todo mundo nesse momento em que a gente está tendo que confrontar as nossas ansiedades, angústias, medos, enfim. E seria legal usar isso também para trabalhar e evoluir, já que é isso que esse momento tem pedido pra gente, né? Eu vou ver se eu consigo achar o Diogo por aqui. Diogo, se você estiver aqui na live, me dá um alô, porque daí eu já clico em você e a gente começa. Se vocês quiserem deixar essas perguntas aqui também, prometo que eu vou tentar conseguir ler. A gente vai fazer meia hora de perguntas e respostas e depois no final eu vou apresentar um pouco do aplicativo que eu já coloquei aqui nesse celular pra gente... Oi, Godoy, você tá aí? Que saudade. Pra gente poder... Oi, Lia. Aquela que vai vendo os amigos e vai falando oi. Pra gente poder mostrar o aplicativo pra vocês também e dizer uma novidade que tem em relação ao aplicativo no final. Vamos lá, não tô achando o Diogo. Diogo, você tá por aí? Diogo, como é que eu chamo uma pessoa? Eu desaprendi, gente. Eu já fui boa nisso. Mas eu tô enferrujadíssima. Eu só quero saber de estudar, não sei mais fazer esse rolezinho aqui de brincar de... Será que é aqui que eu procuro o Diogo? Oh, meu Deus. Ah, o Diogo tá aqui no WhatsApp. Diogo, entra na live. Pra eu poder achar você. Como é que eu faço pra chamar alguém, gente? Vocês podiam me ensinar? Isso aqui tá com dificuldade. Não, tô botando umas carinhas que não tem nada a ver. Isso aqui também não quero mandar ela pra ninguém. O que é isso aqui? Perguntas e respostas também não tô sabendo. Bom, vou esperar o Diogo entrar pra gente poder falar. Tirei o meu filtro, até que não tá tão ruim de filtro, mas vamos com filtro, fica mais bonito. Oi, Flavinha, meu amor. Onde tem 2 carinhas, a Flávia realmente me dando uma aula
Duas carinhas, amor, achei, você é demais. Ah, Flávia Monteiro, me ensinando desde a Carolina de Chiquititas. Realmente, nem sei o que dizer. É muita fofura. Deixa eu ver se eu consigo achar o Diogo aqui, mas acho que ele ainda não tá na live. Oi, Rô, tudo bem? Não achei ele aqui não, Flá, mas eu sei bem que foi muito gênio de pedir pra eu digitar aqui. É porque eu acho que ele ainda... Achei! Boa, garota. E, carai, como é que eu faço isso? Desculpa o palavrão. Te amo, Flá. Flávia Monteiro na live, Carolina de Chiquititas, amor de minha vida. Eu não tô conseguindo clicar. Enter. Vai, caraca. Bom, Diogo, você já tá na live, mas eu não tô conseguindo clicar em você aqui. Não tá indo. Consegui. Eu não consegui. Impossível aderir? Que é isso, gente? Não sei o que é impossível aderir. Diogo, fala aqui comigo na live que eu vou tentar puxar você por aqui. Eu tô parecendo aquela menina do Elite, maravilhosa, Marina, que ficou aqui, menina, apanhando pra poder entrar. Fê Gomes, ai, saudade de todo mundo. Ficou apanhando pra poder chamar um amigo dela. E eu assistindo, pensando, miga, tô igual. A gente perdeu a mão isso aqui. Diogo, eu tô tentando te chamar. Agora te achei. Marca. Ué, mas eu não consigo te chamar, Diogo. Não sei por que motivo. Coisas de quem tem muito Mercúrio no mapa. Ele pode te mandar uma solicitação. Boa. Ah, deixa eu ver se eu consigo falar com o símbolo. Pode ser também, falar pelo aplicativo. Porque tem pelo aplicativo, como é que chama? Tem um Insta do aplicativo. Deixa eu ver. Não tô conseguindo também te achar aqui não, Diogo. Ah, legal, bacana. A gente veio fazer uma live sobre autoconhecimento, mas na verdade a gente deveria estar fazendo uma sobre conhecimento do Instagram mesmo. Ah, consegui. Acho que agora foi. Foi? Pelo menos eu fiz um pedido aqui pro Diogo. Acho que o Diogo vai aceitar em 14 segundos. Não? Gente, é os Mercúrio. Muito Mercúrio no mapa da Nissa. Vai dar certo, Flavinha. Mas eu tô confiante que vai. É só porque eu não sei por que não tá indo. Acontece, né? Rapaz, eu juro... Aqui, deixa eu ver se eu chamo pelo símbolo. Tá, aí eu cliquei na pessoa, pedido, tá, e daí? Aí eu faço o que agora? Porque eu já cliquei na pessoa, já falei que eu quero fazer um trem com ela e não aparece a pessoa. Bacana. Olha, gente, vocês riem, né? Também tô indo. Não tô conseguindo. Ô, Diogo, me chama você. O que tá acontecendo? Rapaz, realmente. Eu tô apertando aqui, adicionar. Isso, agora o Diogo vai entrar. Ele não vai entrar como Diogo Lara, mas ele vai entrar como símbolo app, que é o aplicativo. Alô! Conseguimos! Oi, Conseguimos! Diogo! Tudo bem? Muito Desculpa aí a demora, bom! mas é porque eu tô um pouco enferrujada disso aqui. Faz tempo que eu não faço esse solês, então eu Não tem demorei um pouquinho, problema. apanhei. É normal, eu também já Gente, tive esse é dificuldade. Diogo Lara. Muito contente de estar aqui, Fernanda. Muito contente de estar aqui nessa turma toda aí tão amorosa e tão calorosa O que, prazer é enfim, que nosso, está com a Diogo. gente Muito aqui. obrigada por dar a sua contribuição nesse momento, com todo o seu know-how, para poder dizer para a gente como é que a gente faz. Eu vou começar perguntando realmente algo básico. Como é que a gente faz para trabalhar, para começar, iniciar o nosso autoconhecimento? A primeira questão é uma questão de decisão interna, de sair do que eu chamo de modo de autoproteção. No dia a dia, né, das pessoas, a gente tende a se proteger, a gente fica no piloto automático, a gente tem os nossos condicionamentos, a gente nem sempre tem a coragem de fazer um olhar mais profundo para dentro, para nós mesmos, né? Então a gente fica se protegendo do mundo, muitas vezes culpando os outros ou culpando o mundo pelas questões ruins, pelas questões difíceis que acontecem com a gente. Mas a Uhum, gente pode daí fazer uma decisão de sair desse modo de operação e entrar num que eu chamo de modo de autoconhecimento. Ou seja, uhum, a gente poder, sempre que
o mundo, sempre que a gente está interagindo né, com o mundo, a gente ter uma partezinha dentro de nós se perguntando, né? O quanto eu estou contribuindo aqui para uma situação que está difícil, o quanto isso aqui tem a ver com a minha história, será que tem condicionamentos meus que estão influenciando as minhas relações? Será que eu tenho crenças limitantes? Será que eu não estou atingindo objetivos por causa de algumas travas internas? Né? E assim a Uhum. gente vai numa viagem para dentro, uma viagem para a nossa história, para as nossas emoções, né? E também muito aberto, né? A gente fica aberto para o que as pessoas nos dizem da gente também, em vez de ficar reativo, né? Eu acho que esse é Existe. o ponto fundamental, é entrar virar essa chave e dizer o que que isso aqui tem a ver comigo, o que que eu gero, né, das questões difíceis da minha vida, né? E como é que a gente pode fazer, por exemplo, especificamente com alguma situação? Acho que nesse momento está todo mundo trabalhando muito a ansiedade e o medo. Como é que a gente pode fazer um autoconhecimento para trabalhar essa ansiedade por causa de tudo que está acontecendo? Uhum. A primeira coisa eu diria que é não fugir dela, né? É olhar para ela, né? A gente tem a tendência de ou tentar se distrair, ou tentar compensar com alguma coisa, ou como eu falei, tentar culpar alguém, ou o que for, né? A primeira coisa é olhar mesmo, ok, essa ansiedade está dentro de mim, da onde ela vem, ela tem a ver com o quê, que E aí você faz questões essas perguntas para você? É isso, a tipo assim, gente eu falo, eu tô ansiosa por quê? Aí eu mesma já respondo. já é mais ou menos aí, isso já é alguma coisa, já é entrar nesse modo de autoconhecimento, né? O que que isso que pega mais em mim? Aonde é que isso está me tocando com mais, que está me doendo mais, né? Que está me deixando mais desconfortável? É olhar para esse desconforto, né? De onde é que isso vem da minha história? Será que isso aqui eu peguei de alguém? Ou será que é um modelo que eu peguei para mim? Minha mãe reagia assim, meu pai reagia assim? Ou é algo meu, algo que foi já acionado pela minha história? Por exemplo, se eu já tive alguma situação de incerteza na minha vida, se eu já passei por alguma doença e tenho medo de passar de novo, se eu Uhum, já passei por uma situação, por exemplo, de dificuldades financeiras e agora isso aqui está de novo sendo um risco nesse sentido, né? uhum, Então poder olhar para o que está batendo ali dentro, né? Quais são os botões que nos ativam, né? Botões sensíveis que algumas pessoas usam nesse termo, né? Onde é que me ativou isso ali, né? uhum. Isso já é um primeiro passo bem importante, né? A gente pode entrar nesse estado de reflexão. Hoje está também se usando bastante meditação, né? Como um Uhum. caminho de entrar em contato com o nosso interior, né? E olhar para dentro, né? Em vez da gente, talvez a maioria das pessoas não tenha gastado muito tempo nisso, mas é um tempo que é muito bem gasto. Quando a gente decide fazer, escolhe fazer essa reflexão mais profunda, ela é um tempo muito bem gasto. Ou seja, a gente consegue descobrir coisas interessantes de nós. E também ouvir muito, né, pessoas que conhecem a gente, é, o que elas reparam de nós, né? Se abrir Mas para essa como, conversa. como as pessoas podem ouvir isso sem se doer por um julgamento de alguém? Por exemplo, você vai conversar sobre o tema da sua ansiedade com a sua mãe, e se ela te falar algo que seja duro de escutar, como trabalhar o ego nessa hora? Esse é talvez um dos grandes desafios do autoconhecimento, porque vai tocar em questões que são sensíveis, dolorosas e sofridas Uhum, nossas, né? E a gente precisa sair do nosso orgulho, né, de que, enfim, a gente. O fato é isso, é se abrir para o que as pessoas estão dizendo, né, se tornar vulnerável, isso em si tem um certo risco, mas também a tendência é que quando as pessoas percebem que a gente está vulnerável, que a gente está genuinamente querendo saber uhum, algo sobre nós, as pessoas conectam com essa vulnerabilidade e elas não vão te agredir, geralmente. Elas uhum, vão ser empáticas, estão percebendo que você está realmente num momento de abertura, né? E se vier algum ponto assim mais de conflito, você também pode apontar, olha, mãe, eu estou aqui para entender um pouco melhor algumas coisas que aconteceram comigo, ou ventilar, ou falar um pouquinho de mim. Eu não estou aqui uhum, me abrindo para receber pancada. Eu estou aqui me uhum, abrindo para tentar conectar com você, para me mostrar, para eu me conhecer melhor,
para você me ajudar. Então, assim, também, se a pessoa não entender o que a gente está fazendo, a gente pode sinalizar isso para essa Uhum, pessoa, né? E nós estamos aí falando no autoconhecimento da vida do dia a dia, né? uhum, Mas, obviamente, o autoconhecimento é algo que pode ser promovido com mais profundidade, com mais transformação, se a uhum, gente usar, né, algumas técnicas, algumas abordagens que nos ajudam, né? É como se a gente fosse mergulhar no oceano e se a uhum, gente mergulhar sozinho, assim, a gente vai mergulhar um metrozinho e volta, né? Vai ser bem uhum. diferente se a gente tiver uma máscara, se a gente tiver Claro, se a gente tiver um tubo de ferramentas, né? oxigênio, É. ferramentas para entrar lá mais profundamente na nossa história, Uhum. nos nossos padrões de comportamento, nas nossas emoções, né? E poder investigar isso com mais detalhe e também poder, a partir disso, fazer as transformações que a gente precisa no dia a dia, né? Uhum. Eu, por experiência própria, o ano passado, e ainda estive no meu ano sabático, e foi um ano que eu tive muito tempo para poder estudar sobre mim e fazer essa jornada mesmo, esse mergulho interno que chamam. E a minha escolha foi meditar, que é algo que mudou completamente a minha vida, esse tempo comigo mesma, quietar a minha mente. Eu sei que muitas pessoas falam, eu não consigo ficar sem pensar em nada. Primeiro que a meditação não é sobre não pensar em nada. Existem, né, muitas meditações guiadas onde você está ouvindo e automaticamente você está pensando sobre o que você está ouvindo. Depois você me corrige se eu estiver errado. E um outro método de meditar, que é o que eu mais uso, é na verdade eu uso os dois, gosto muito da meditação guiada, mas também gosto muito de entrar em contato comigo e só prestar atenção no que eu estou vivendo, em estar presente. Muitas vezes a gente está pensando em todos os problemas do futuro, em todos os problemas do passado, mas naquele momento a gente não está vivendo aquele momento, a gente só está conjecturando, conjecturando, pensando, 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 ao invés de acalmar e só prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. Isso parece muito É, papo de autoajuda, mas depois que você consegue praticar, e que foi o que é. aconteceu comigo e a minha transformação do ano passado, me fez muito bem. Então, eu diria que a primeira coisa foi meditação e a segunda foi leitura. O seu livro, inclusive, o Imersão, foi um livro que me ajudou muito. Eu li vários livros no ano passado, acho que eu cheguei a ler 12 livros. Inteligência Emocional também foi um livro muito Uhum. bom. E porque quando você lê esses livros, você sempre vai ter insights e vai conseguir usar aquilo na sua vida. Você vai se identificar e dizer, nossa, eu faço isso. Você vai encontrar saídas para poder parar de repetir um padrão em relação a, por exemplo, ansiedade. Eu penso muito no futuro, eu estou sempre preocupada com o outro, ou eu sinto muita insegurança, eu tenho muito medo. Vão surgindo esses insights mesmo, que eu costumo dizer, esses pensamentos que Exatamente. você esclarece e isso realmente ajuda muito. Então, assim, recomendo muito a leitura para o autoconhecimento. Foi o que mais me ajudou. Terapia, Uhum, obviamente, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar terapia. uhum. E a gente está sempre tentando encontrar ferramentas que as pessoas consigam usar e que não tenham que gastar tanto dinheiro. E até, inclusive, o Símbolo, o aplicativo, né? É uma delas para você poder entrar em contato e receber ferramentas, né? Como meditações, enfim, os processos, né? Que também tem dentro do aplicativo. Eu concordo com tudo que você falou. O meu intuito, né, com o livro e também, né, da equipe toda que está trabalhando no Símbolo e de fazer esse projeto é realmente espalhar o autoconhecimento, que ele fique mais fácil Uhum. e prático, né, que as pessoas possam usar a qualquer momento, né? E é verdade, eu sou fã de terapia, eu sou terapeuta, eu faço terapia semanal há muito tempo. E a ideia realmente do símbolo e do livro juntos, né? É que tem muitas pessoas que fazem isso, né? Usam o símbolo e leem o livro, ou fazem um dos dois, relatam exatamente uma mudança interna, né? Que é Uhum. o convite para essas reflexões e convite para engajar habilidades nossas internas que estavam Uhum. adormecidas, latentes, que a gente nem sabia que existiam. Uhum. Aqui eu estou falando, né, de questões que a gente pode literalmente entrar no nosso mundo interno e acionar capacidades de, por exemplo, processar memórias, né? A Uhum. gente é muito impactado pelo nosso passado, né? Não adianta fazer de conta que não, né? Os nossos condicionamentos, memórias traumáticas que a gente carrega, dramas que a gente passou na vida, relações marcantes, enfim, né? Modelos, crenças que a gente desenvolveu. Desenvolveu onde? Desenvolveu no passado, né? Então, o passado, ele ainda está presente. Tudo que a gente... Né, uma frase que eu gosto do Krishnamurti é que nós somos
sequências de memórias reagindo ao presente, né? As nossas memórias, de certa maneira, estão aqui influenciando o meu presente, a minha maneira de enxergar, a minha maneira de reagir ao mundo, né? Então, quando a gente consegue mergulhar nessas memórias e fazer o processamento delas, que significa se libertar delas, resolver os nós, os emaranhados que estavam ali nos perturbando, a gente entra com um estado de muito mais espaço, de muito mais leveza, de muito mais liberdade interna, e a gente se sente mais expandido, inclusive, e mais integrado, né? A gente se sente mais no nosso estado original. É como se o passado, de certa maneira, a gente vai passando por acidentes na vida que vão amassando a gente. E quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e vai limpando isso e vai restaurando também com meditação, enfim, a gente vai se renovando, né? Se descobrindo e investindo na principal relação que a gente tem na vida, que é com a gente mesmo, né? Nós estamos acostumados a nos relacionar com os outros, e esse espaço que você estava dizendo, né, de entrar em contato consigo, seja pela leitura, seja pela meditação, é o espaço de se relacionar consigo, né? E fazer isso de modo premeditado, de modo voluntário, Que né? horas você pode fazer isso, Diogo, por exemplo? Eu devo pegar um momento à noite, pela manhã, fecho a porta do quarto, me faço perguntas, como é isso? Eu acho que eu diria que tem uma chave presente que a gente pode deixar sempre assim um observador, sempre de retaguarda, né? Assim, quando 24 horas acontece, por dia, quando você estiver acordado. no sentido assim, de que se acontece alguma coisa que eu estou reagindo emocionalmente, colocar essa perguntinha, né? Esse espaço que observa, né? Vamos chamar isso de consciência. É uma consciência que a gente deixa aqui, opa, o que será que isso aqui está pegando em mim? Por que isso aqui está tão incômodo? Por que eu reagi dessa maneira? O que será que Por que está que eu me fiquei levando? com tanta raiva de determinado comentário do que alguém me falou, do que me fizeram, né? Quando eu vejo que outras pessoas passaram por algo semelhante e não estão tão incomodados, né? O que tem em mim que? Né? O que tem em mim que me leva a fazer isso, que me levou a reagir dessa maneira? Acho que essa é uma pergunta para ficar. Ela é uma pergunta que não precisa ter uma resposta imediata. A gente joga as perguntas para nós, para a nossa consciência trazer respostas. Daqui a pouco eu estou lá lavando a louça e pim! Ah, isso aqui tem a ver com tal coisa que aconteceu. E se Isso aqui esse talvez. plim não vier, você pode, em determinado momento, sei lá, antes de dormir, pensar sobre questões do seu dia que te incomodaram e fazer essas perguntas. Por que que isso me incomodou? Mas por que que o fato da, sei lá, da minha tia ter falado determinado assunto me incomodou? Por Esse é que um que tipo aquele de assunto me incomodou? tem várias práticas, né, que não é todo mundo que consegue engajar, mas, por exemplo, a prática de fazer um diário, né? Que no momento o ato de escrever é algo que a gente vai trazendo coisas nossas internas, né? A gente pode escrever sobre essas emoções no próprio símbolo, inclusive, no aplicativo. Tem um diário para as pessoas fazerem isso, né? O que aconteceu de bom no meu dia, o que foi de ruim. E, obviamente, a gente vai desabafando e vai percebendo algumas coisas. E também tem uma pergunta, o que eu aprendi do meu dia? A Tá. gente sempre tem aprendizados valiosos no dia, mesmo que simples, e que a gente passa batido, né? Mas eu diria isso, esse momento de olhar para si, seja num diário, seja fazendo uma meditação de manhã, seja reservando um horário na agenda para fazer isso, para fazer o símbolo como terapia guiada, seja uma terapia semanal, que for, né? Seja ter um momento para falar com um confidente, né? Uma coisa é amigos, outra coisa são amigos confidentes, né? E a gente poder, olha, vamos conversar aqui um tempinho, vamos abrir o coração, né? Vamos dizer o que está. Uma pessoa que a gente confia poder nos dizer também o que ela está percebendo de fora. Essas aberturas são vários caminhos que a gente tem para fazer, né? Mas eu acho que o mais importante é o intuito, essa disposição de se abrir, de se desnudar, né, de tentar desfazer esses emaranhados, né, como se a gente fosse um novelo meio emaranhado. E tem uma série de perguntas, né, a gente ser um pouco detetive do nosso mundo interno, né, da nossa história, né? E contar com as ferramentas que existem, né? Existem diversas ferramentas. E é muito legal também as pessoas irem mudando de ferramentas. Daqui a pouco põe um tempo meditando, depois faz terapia, ou faz o símbolo como terapia guiada, ou faz um retiro daqui a pouco. Enfim, entende? Tem muitas maneiras
de se entregar, um grupo de autoajuda, né? Tem muitos grupos de autoajuda também. Se eu tenho algum problema específico, né? Ou algum grupo que eu possa Uhum. compartilhar, me abrir, e eu aprender com os outros também, né? Existem muitos caminhos de fazer isso. Primeiro, a chave, como eu falei, é sair dessa negação, dessa proteção, da gente ficar se defendendo e poder Uhum. começar a contemplar e se preparar para daí fazer uma ação de, ok, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Algumas pessoas até fazem isso, por exemplo, na corrida, né? Quando saem para correr, Ficam pensando, é, usa esse tempo. particularmente quando não usa a música é melhor, nesse caso. Uhum. Porque a música é um distrator. Se você está ali com uma música, é um distrator. Mas tem gente que sai para correr ou para pedalar ou para nadar e vai Uhum. trazendo as questões. Não deixa de ser um encontro com você mesmo, que você está ali num estado diferente, né? Que você fica refletindo sobre as suas questões, sobre os problemas que não estão resolvidos, né? O E ano assim, passado eu usei muito esse momento do exercício físico e também de falar sozinha, gente. Eu uso muito, eu faço muitas perguntas pra mim, mas por que que isso me incomodou? Mas por quê? Mas por quê? Porque quando eu vou lá no final da questão, eu consigo entender aquilo, e aí da próxima vez que uma situação parecida acontece, ou até a mesma situação, eu já consigo entender por que que aquilo me deixa de tal maneira e como eu posso fazer para aquilo não me abalar mais. Porque assim, as coisas vão continuar acontecendo no mundo. É, elas não vão deixar de acontecer. Então é a maneira como você lida com elas, não como é, como eu faço para não ter mais problema, é a maneira como você lida com os problemas, porque os problemas vão continuar existindo, né? e lembrando que é totalmente normal que mesmo que a gente tenha uma questão que queira resolver e que a Uhum, gente faça algum progresso, na próxima situação que a gente passe por alguma situação, né, que nos ative aquela questão, se a gente tiver ali 10, 20% melhor, se eu me abalar um pouco menos, por exemplo, na uhum, próxima vez, já é um progresso. A gente também não tem que ser mágico. Né, algumas técnicas são mais profundas e transformadoras do que outras. Eu posso até uhum, falar um pouquinho sobre isso, né? O que, que eu acho que são os mecanismos mais, os meios mais eficazes, produtivos de transformação profunda, mas o que eu uhum, quero dizer é que mesmo nessa reflexão diária, né, essa reflexão regular, cotidiana, se a gente conseguir melhorar 10% aqui, 20% ali, né, isso já é um grande ganho, né, porque a gente está evoluindo. A uhum, velocidade, às vezes, é menos importante do que a direção, né? Se a gente está uhum, aberto para esse processo, a gente vai naturalmente evoluindo. Talvez não uhum, seja do dia para a noite, mas quando passa um mês, 6 meses, um ano, a gente olha para trás, olha, essa situação mudou já não bastante dentro de incomoda mim. tanto. Já me Exato. incomoda. Deixou de ser um ponto fraco, deixou de ser um ponto sensível, e agora eu Uhum. tenho mais autoridade sobre isso, me sinto mais natural nesse ponto Uhum. aqui, né? Mas Enfim, para isso realmente tem que estar consciente, né? Eu sempre fico reparando muito nos meus sentimentos. Tudo que eu sinto eu acho muito importante de ser investigado, principalmente sentimentos desconfortáveis. E também ficar atento para quando eles acontecem de novo. E sempre tentar escolher a melhor maneira de agir em relação àquilo, porque como muitas vezes são padrões repetitivos, são maneiras que a gente reage automaticamente sem nem perceber, a gente acaba entrando nesse processo quando vê, você sempre fica puto ou irritado ou chateado ou triste pelas mesmas coisas. Então é antes daquilo acontecer ou quando aquilo acontecer, você parar e respirar antes, pensar antes. Será que eu vou responder dessa maneira? Será que eu já vou me deixar ficar irritada com isso? Será que eu vou respirar profundamente? Será que eu vou escolher meditar? Será que eu vou escolher nesse momento conversar com alguém sobre aquilo e não já trazer todo aquele lixo mental, toda aquela sensação, abraçar aquilo e falar, tô irritada mesmo, tô chateada mesmo, né? Você conseguir trabalhar, escolher não se afundar nessa sensação de, sei lá, quando, qualquer sentimento desconfortável, né? quando uma situação desconfortável, uma crise que a gente possa passar, ela é uma grande oportunidade para resolver muito mais coisas do que a gente imagina. Né? Às vezes a gente acha que só tem ok, tem esse problema que eu quero resolver. Mas quando a gente vai conseguindo seguir atrás, com esse olhar de detetive, a gente vai descobrindo Uhum, coisas que a gente nem imaginava que estavam ligadas àquilo, e a gente uhum, lucra muito mais, a gente tem um proveito muito maior do que a gente possa imaginar. Por isso que as situações que nos incomodam, e acho que é uma característica fundamental desse espaço de autoconhecimento que a gente abre dentro da gente,
É olhar para o desconforto, encontrar, eu quero... Tem uma frase que eu gosto muito também, né, que é do Joseph Campbell, que é: a caverna que você teme entrar, guarda o tesouro que você procura. Uhum. Ou seja, quando a gente tem uma dor, é para lá que eu vou. Quando eu tenho um Uhum. medo, é para lá que eu vou. Se eu tenho uma ansiedade, uma angústia, é para lá que eu vou. É lá que está, o meu corpo já está me sinalizando. Meu organismo todo está me sinalizando. É aqui que está a questão que eu preciso enxergar. Eu Uhum. preciso ir Senão atrás ela das suas sempre vai origens. voltar, né? Senão ela tende a voltar. Agora, lembrando também que é verdade, que tem questões profundas nossas que mesmo a gente querendo e buscando e revisando e fazendo terapia, que for, daqui a pouco ela está sempre lá. Daí eu acho que esses momentos de entrave, vamos dizer assim, que eu estou, apesar de querer, apesar de buscar, apesar de tentar mexer nessa história que eu não consigo, e isso é muito comum, eu quero deixar isso bem claro, isso não é uma fraqueza nossa, isso faz parte da nossa limitação, do nosso ego, né? Quando a gente fala, eu gosto de, assim, a gente opera no mundo muito no que eu chamo de pensar, fazer, controlar. A gente fica pensando, fazendo e controlando e tudo, e esse mecanismo de pensar, fazer, controlar, ele é muito bom para o mundo objetivo, para o mundo externo, para a gente resolver a nossa vida, para a gente resolver, enfim, as coisas da nossa casa, combinar as coisas, enfim, do dia a dia, para trabalhar, para estudar. Mas dentro de nós, esse pensar, fazer, controlar não ajuda muito, não é a ferramenta, não é o modo que nos ajuda, né? Por isso que esses outros estados, né, de consciência, de meditação, ou que o símbolo, por exemplo, faz, que são várias técnicas que você habilita outros recursos mentais, você consegue aumentar a sua capacidade de descoberta, como se você ganhasse uma lupa mesmo, ali para conseguir Uhum. enxergar com mais clareza e poder fazer as transformações de crenças, de emoções, de memórias, e assim virar a chave, fechar aquele capítulo, abrir um outro capítulo, né? Assim, porque, ou seja, daí quando a gente está com essa intenção e não consegue, é porque tecnicamente a gente não está usando as ferramentas adequadas para resolver aquela questão. O que não quer dizer que a questão não tenha solução. Olha, eu nesse tempo de psiquiatra, de terapeuta, não me lembro se eu vi alguma questão que não houvesse solução. A questão é achar a solução, ou o mecanismo, a técnica, a abordagem que vai levar ao resultado, né? Quando se acha, está ali resolvido, né? Então, não desistir, né? Mesmo que sejam coisas Uhum. antigas, e muitas pessoas com essas técnicas modernas da psicologia, gente que passou por 10 anos de terapia, está lá, às vezes chega uma questão de novo lá do pai, da mãe, e se você acerta o jeito com as terapias de processamento de memórias, que eu falo bastante no livro, né, que Uhum. são as que eu mais É, que me deixou super admiro, que me curiosa. gosto. Então, Uhum. essas terapias de processamento de memória são, a gente vê, né, os terapeutas de processamento de memória passam diariamente por essas experiências de ver pessoas que estavam ali há anos fazendo terapia com um assunto que já está gasto de tanto que foi falado, mas se você Uhum. consegue entrar e com a técnica correta e faz o mergulho nessa história, no seu corpo, nas emoções e habilita, na verdade você habilita mais o cérebro direito, o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções, o cérebro da reatividade instintiva, que é o cérebro reptiliano, Uhum. e todo o organismo no seu sistema nervoso autônomo, que é a Uhum. parte, né, de adrenalina e que a Uhum. gente, né, dispara o coração, daqui a pouco vem um choro, vem uma reação. Quando a gente engaja esses mecanismos, quando a vê, daqui a pouco ali meia hora, uma hora e meia depois, você está sentindo que sai uma tonelada das costas, né? A É gente chama verdade. isso Eu de... mesma, Pode e falar. desculpa, só complementando isso que você falou, eu mesma ali no Imersão, sobre essa ferramenta do processamento de memória, eu fiquei impressionada com o resultado dela na, no que você contou no livro. E aí foi quando eu entrei em contato com o Diogo, ele se ofereceu para fazer esse processamento de memórias comigo. A gente fez ele à distância e foi assim transformador. Assim, eu fiquei muito chocada com o poder dessa técnica. Eu faço terapia, sou super fã, eu sei que você também é. A gente não diz que uma coisa necessariamente substitua a outra. É muito importante falar, obviamente, a gente é super a favor disso, mas também é muito importante entrar em contato com essas emoções. E foi algo assim muito, muito impressionante. Isso tem um pouco no aplicativo de uma maneira mais leve, esse processamento de memórias?
sim, tem o aplicativo. Então, as técnicas de processamento de memória, né? Bom, eu fico muito honrado com a confiança que você teve, né? E com a abertura de falar sobre isso. O que eu usei ali é a abordagem integrada da mente. A abordagem integrada da mente, ou AIM, é a técnica que junta o melhor de várias técnicas de processamento de memórias para fazer com que seja uma experiência realmente o mais profunda e transformadora possível, né? Eu Uhum. comparo isso a uma cirurgia da mente, né? E dentro do símbolo, você também pode fazer isso. São meditação, são áudios, né? Onde a minha própria voz eu faço o processo de guiar a pessoa nesse mergulho, e tem uma série de sons que são usados também, que são para Uhum. habilitar. É para como se fosse como se aumentasse o RAM, a memória RAM, né, do nosso sistema. Se o nosso computador ali tem 1 GB de RAM e ele passar para 16 GB de RAM, ele vai conseguir rodar muito mais programas com mais velocidade, com mais facilidade, né? Em vez de ficar trancando, né? Então, o símbolo tem algumas técnicas que fazem isso. Uma delas, e o próprio livro, né, também fala dos personagens usando essas técnicas também, com o Uhum. terapeuta, que é o Mike, né, no livro, Uhum. e também junto no símbolo. No símbolo, as duas técnicas que tem de processamento de memórias, uma se chama PrEP, P-R-E-P, e outra se chama Janelas da Alma. Ao longo do aplicativo também tem outros momentos de técnicas de processamento de memórias, Uhum. inspirados todos, né, nessa abordagem integrada da mente que eu falei. Inclusive, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre o aplicativo. Por que que eu achei tão interessante falar para vocês do aplicativo? Eu sempre fiz terapia e, obviamente, ou a gente vai em algum lugar, agora ninguém tá podendo ir, todo mundo faz por FaceTime, mas é um dinheiro que nem todo mundo tem para pagar. Eu, durante muito tempo, por exemplo, também não tive e acho que deveria ter feito desde sempre terapia, enfim. E aí, eu acho que um jeito das pessoas poderem fazer isso com um custo mais baixo, porque a gente está falando do Símbolo. O Símbolo é um aplicativo que tem uma mensalidade, né? Tem um valor. Um valor semestral, Uhum. você paga por um semestre, normalmente você paga R$ 99 no aplicativo, ou seja, Que são dá por mês, mais ou menos. 16,65, né? Pois é, Eu brinco, 16,65 para você ter acesso é, a esse autoconhecimento de dentro da sua casa, é um investimento que eu acho que a gente tem que começar a entender que é necessário. Eu, depois de é, um determinado momento, eu falei, cara, terapia, autoconhecimento é algo tão importante quanto a minha alimentação, quanto exercício físico, quanto a Netflix que a gente paga, eu que nem é tão concordo totalmente importante, com mas que você. a Eu gente está diria pagando. que autoconhecimento hoje não é luxo, é necessidade. Com o mundo Exatamente. confuso, de cabeça para baixo agora, é necessidade. A nossa adaptação, nossa capacidade de adaptação ao mundo depende do nosso autoconhecimento. Uhum. Não é só, me conheço, que legal, ok. É realmente a gente vai tem mais chance de dar certo na vida, seja nas nossas relações, Com em virar o certeza. jogo nas crises, no nosso sucesso profissional. Se a gente tem autoconhecimento, a gente chega muito mais longe. Então, Uhum. qualquer investimento se paga de maneira absurda, né? Também Agora, acho. realmente a nossa intenção era, e eu posso dizer isso de coração, porque o que me fez virar a chave, sair de uma carreira acadêmica, eu era professor titular de neurociência e psiquiatria na PUC do Rio Grande do Sul, e virar a chave para ser um empreendedor do autoconhecimento foi porque eu passei por uma situação muito forte e traumática, e que só que a minha terapia normal não estava me ajudando, a psiquiatria não me Uhum. ajudou, e estava eu lá refém da minha dor, né? E daí Uhum. foi quando eu encontrei essa nova psicologia, uma psicologia de alto impacto, e ali eu voltei à vida, né? Então eu fiquei assim, uau, né? Que é isso? E a partir dali passei a ser um aficionado de estudar tudo que a psicologia tinha, né? Das coisas mais transformadoras que tem. E tem muita coisa impressionante. Então a gente, daí, enfim, junto com o meu sócio, também psiquiatra, Gustavo Ottoni, a gente encampou nessa essa ideia de vamos fazer alguma coisa que chegue nas pessoas, e Claro, que as isso é o mais pessoas, enfim, importante. possam quebrar as Uhum. barreiras, porque existem muitas barreiras, né? Existe uma barreira de custo, como você falou, uma Uhum. barreira de tempo, né? Nem todo mundo consegue organizar o seu tempo. Agora, se eu tenho 24 horas por dia no meu celular, enfim,
Algum momento eu consigo Não tem pegar isso, desculpa. né? Exatamente. E Então às vezes assim, também às do vezes preconceito, você não quer contar para as pessoas que você está indo na terapeuta, porque antigamente terapia era coisa de maluco, e ia lá, também maluca tá indo na tem terapia. isso, bem, Você faz isso de dentro do seu celular e nem conta para ninguém, ninguém nem precisa saber. Gente, é privacidade. Outra coisa, às vezes você tem uma questão que é que você tem vergonha. Alguma situação que ficou Exatamente. constrangedora, que Você você não tem consegue muita se abrir, né? resistência, você tem muita resistência em falar para alguém. E vamos dizer que Uhum, seja algo traumático que eu tenho muita vergonha e eu nunca vou conseguir falar para alguém. No símbolo você vai lá e usa as uhum, técnicas, como eu falei, principalmente o PrEP uhum, se quiser fazer o processamento dessas memórias, ninguém precisa ficar sabendo e você tira essa uhum, carga, né, essa mochila cheia de pedras ali que você vem carregando há anos, né? Então, e uhum. é por isso, na verdade, que o símbolo conquistou, na verdade, algumas coisas muito legais, né, que a gente é muito orgulhoso, né? A gente tem nota 5 estrelas na App Store, 5.0, tem nota 4.9 na Google Play, ganhou o melhor aplicativo do ano pela Google o ano passado. Uhum. Então, é porque as pessoas estão realmente ah, sentindo essa mudança, né? Tem 100 mil pessoas que já escreveram nas lojas sobre o que É. saíram de depressão, deixaram de se matar, Uhum. resolveram um pânico, transformaram a sua vida, enfim, né? Ou seja, a gente está muito contente que o aplicativo consegue né, executar, botar na prática a missão que a gente tinha, né? Não foi fácil, E levou bastante tempo e trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho do aplicativo então para o pessoal. tá, mas antes o que eu queria que você falasse para as pessoas é que existe uma promoção que vocês Ah, estão é fazendo verdade, agora. muito bem. Então, o que que a Isso é gente está importante, porque fazendo, às né? vezes a pessoa fala, putz, 16 ainda é pesado para mim. É, Tá, a gente vai encontrar um no jeito de ficar pagamento do melhor. 99. Então, a gente Uhum, combinou, né, de fazer uma ação nesse momento que é uma ação promocional e a gente vai passar depois direitinho o código. Na verdade, já vou falar aqui o link, né, que vocês que estão nos ouvindo podem usar, que é o juntos.símbolo com C, ponto uhum. com, barra saúde. Eu vou Juntos. deixar tudo isso no meu stories, vai ficar no do Diogo também, no Então tá, aplicativo do Símbolo. Não enfim. se preocupem em fazer nada agora, só prestem atenção que depois a gente deixa lá para vocês conseguirem entrar. Nesse link tem toda a instrução, e daí Uhum, quem assinar vai receber 40% de desconto, ou seja, vai pagar R$ 59,90. Ou seja, são menos de R$ 10 por mês. Né? Eu digo que isso é mais barato que terapia de graça. Se eu fizesse uma terapia de graça e pegasse um ônibus para ir para voltar, uhum. eu gastaria 3, 4 vezes mais do que isso, se fosse uma vez por semana, né? Exatamente. Então é mais barato que terapia de graça, na prática é isso. E A você questão pode é fazer realmente todos os dias ainda. e quantas vezes. Tem muita gente que faz o intensivo, né? Faz ali uma Uhum, hora por dia, ou pega um fim de semana, faz uma maratona de terapia, né? Que é uma coisa uhum, impensável antes, né? Dá para fazer maratona de terapia agora, dá. uhum, Né? E melhora dramaticamente em dias de uso do aplicativo, né? uhum. Então, vou fazer um pequeno tour aqui pelo aplicativo, pode ser? Isso, tô aqui, abri com ele também, Eu vou instalei aqui no mostrar celular da aqui. Bela que eu tô usando o meu telefone, tô com você Então, na mesma página. quando você faz, agora eu estou sem uma autoavaliação disponível, a primeira coisa que você faz ao entrar no aplicativo é uma autoavaliação. São 36 perguntinhas que você completa, submete e você recebe um retorno. É um Uhum. raio-x do seu jeito de ser, das Eu suas fiquei questões. passada com o meu retorno, Diogo. Parecia que a pessoa me conhecia há anos. Só pelas perguntas. Eu lembro Exatamente. que eu tava no salão de beleza, eu tinha crises de riso. Aí uma menina tava arrumando meu cabelo, ela falou: o que você tá indo? Eu falei: menina, esse aplicativo de autoajuda, ela, eu já quero. Você quer ela ir, mas é caro. Eu falei: menina, barato, 16, ela, eu quero. E a gente começou a conversar e realmente eu fiquei muito pressionada. Isso veio da nossa pesquisa acadêmica de 10 anos desenvolvendo essa metodologia. A gente né, Uhum, hoje se fala muito de Big Data. Lá em 2008, 2009, a gente já começou a trabalhar com Big Data. A gente tem um site de pesquisa com 1.000 perguntas que uhum, mais de 100 mil pessoas responderam. E a partir daqueles dados que a gente, muitos anos, ainda analisa, a gente chegou então nesse modelo, nesse uhum. questionário e nesse retorno. Por isso que ele é tão preciso, porque ele veio de Muito muita preciso. pesquisa de alta Uhum, qualidade acadêmica, né? Enfim, da parte da ciência mesmo, do comportamento. Então, uhum, depois que você faz e recebe esse questionário e recebe o retorno, você recebe daí um, um programa personalizado com uhum, as sessões que você. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho a parte das sessões. Depois que você uhum, faz, tem por exemplo, sessões aqui de estresse, relacionamento, uh, autobiografia, autoestima, ansiedade, medo, raiva, uhum. impulsos, atitude.
Tô tentando me acertar aqui. Foco, ânimo, insegurança, meditação. Tem 2 trilhas de meditação. Tem Uhum. o de resiliência que a gente está fazendo agora. Ou seja, é, Ah, vocês esses sugerem tópicos, na no verdade, eles momento contemplam algo todas as e características aí depois mais a importantes. pessoa também pode fazer de acordo com o que ela quer. Pode. Então, essa ordem, essa sequência, ela é programada de acordo com o seu perfil. Então, existem milhões e milhões de combinações Tá, possíveis. Então, é um programa sugerido. Por isso que a gente entendi. chama de uma terapia guiada. Você está sendo guiado no seu processo de autoconhecimento. Em cada uma Entendi. dessas séries, daí você, por exemplo, né, quando clica nela, aparecem Uhum. as sessões, tá? E cada uma dessas sessões, Uhum. ela abre para um texto Uhum. e o mesmo também pode ser tocado em áudio. Então são Ah, podcasts, né? tá. Então você daí Entendi. ouve, Então, por exemplo, são, se você vai abrir sobre insegurança, ele vai te dar um texto, ou você pode ouvir dizendo sobre insegurança para te ajudar. É aí isso. daí eu vou tocar um pouquinho do som aqui só para ouvir. Pelas conquistas Daí tem e pelos é o voz aprendizados. de uma narradora Você pode encarar Uhum. como perda ou como investimento. e assim vai. E depois, Uhum. e sempre cada uma desses áudios é uma parte inicial falando sobre a questão, sobre o problema, Uhum. né, para esclarecer um pouco mais a questão, e depois entra uma técnica que é comigo. Existem lá Uhum. centenas de técnicas, literalmente. Hoje são 140 sessões que já existem. Uhum. Então, e com essas questões, essas trilhas, você contempla todas as principais questões do ser humano, né? Uhum. De emocionais, comportamentais. Né? Todo mundo vai receber o que ele mais precisa primeiro, para Entendi. De fazer a acordo sua com as terapia perguntas que guiada. você recebeu, que você Exatamente. respondeu. Então, essa é a parte das sessões, que equivale realmente à terapia para a nossa mudança estrutural, para o nosso crescimento pessoal. Depois, o seguinte aqui, botãozinho aqui de baixo, agora eu apertei aqui no Esse menu, aqui então que se aqui é chama sessões. diário, né? O segundo Esse é o diário botãozinho. emocional, que você pode dizer como é que você está, e você também marca, escreve, pode desabafar, registra suas memórias e tal, as Uhum. suas coisas do dia. Depois tem um SOS, que é um pouquinho Uhum. no meio aqui. Ah, O tem um SOS especial aqui, coronavírus. tem um especial coronavírus que a gente colocou 13 técnicas gratuitamente para as pessoas experimentarem o poder dessas técnicas também, né? Para Uhum. várias questões do cenário hoje do coronavírus, né? Então, mas também tem diversas outras situações, né? Ansiedade, estresse, irritação, Por né? exemplo, Desânimo. nesse momento, eu acho que muitas pessoas estão se sentindo desanimadas com a situação. Aí você acordou no dia, hoje eu estou me sentindo desanimada. Você clica no desanimado e aí tem várias Isso. opções, é isso, de Isso, textos e de áudios? então, pegando várias técnicas que você vai usando e você vai Ah, usando uma cada técnica uma depois dessas é da uma outra. técnica. É. E você vai usando elas, vai favoritando, você pode favoritar, também botar um coraçãozinho se Uhum, gostou da técnica, bota um coraçãozinho ali e tal. Então você também vai ficando com o seu arquivo de técnicas favoritas, né? Se eu estou uhum, com uma situação X e tal, eu já uso a minha técnica favorita. Então uhum. você vai saindo daquele estado. O SOS é para você sair de um estado emocional crítico, difícil, doído, para você em Tô no momento do minutos. dia. Tive um Em, problema, sei lá, com a no- minha irmã. E aí eu tô me sentindo algo em relação àquilo. Você clica e escolhe uma daquelas e técnicas. Pode fazer mais do que uma. Isso, começa a falar enfim, começa a passar essas técnicas e você logo se recupera, né? Uma coisa que Uhum. eu esqueci de falar depois, Fernanda, que a gente também é interessante de falar, né? Nessa promoção ela vai ser toda a arrecadação direcionada para uma ONG, né? Exatamente. A gente Para esqueceu Girando de falar isso. Falcões. Ou seja, porque Exatamente. Isso é importante dizer. esse momento, a ideia é isso, né? Fazer uma corrente do bem, onde as Uhum. pessoas possam fazer o seu autoconhecimento com desconto, que já é barato, mas com Uhum. desconto, e também essa verba vai ser direcionada É para. importante falar sobre isso, porque até as pessoas podem estar me ouvindo falando sobre isso, e por eu ser uma pessoa pública, que eu tô aqui ganhando alguma coisa, falando, gente, não, eu ganhei esse livro da mãe de uma amiga, eu fiquei apaixonada, eu entrei em contato com o Diogo por DM, a gente começou a se falar e eu pedi a ele que, por favor, se poderia fazer uma live, e aí falei sobre o aplicativo, ele falou, e se a gente desse um desconto para as pessoas, e se a gente revertesse o valor que a gente arrecadar para alguma instituição
e que a gente sugeriu que fosse Gerando Falcões, que tem feito um trabalho lindo nas favelas e levando tudo que as pessoas estão precisando nesse momento, porque a gente realmente está passando por uma dificuldade financeira muito grande no país, e ainda de alguma maneira poder ajudar na situação que a gente está vivendo. Então, assim, realmente isso aqui não tem nada a ver com publicidade, a gente só está tentando encontrar um jeito de ajudar as pessoas a trabalharem o seu autoconhecimento e ainda assim de poder reverter isso para uma causa que está ajudando pessoas que estão passando por dificuldade por causa do momento que a gente está vivendo. Exatamente. A legítima corrente do bem mesmo, para todos ganharem em mudança, em transformação social, seja cada um de nós pelo lado psicológico, que é uma necessidade desse momento. Quanto mais pessoas entrarem nesse modo de autoconhecimento, melhor para a sociedade. Né? Mas também realmente ajudando as pessoas que estão ou passando por problemas ou que estão na linha de frente, né? Fazendo esse movimento realmente, esse círculo virtuoso, né? E eu acho que isso é bárbaro, né? Bom, do aplicativo essencialmente é isso. Também uma outra parte, então à medida que você vai usando o aplicativo, ele vai pedir de novo para você refazer a autoavaliação. E com isso você vai poder ver a sua evolução, né? Isso é muito legal. Então a gente daí realmente segue, a gente tem esses dados, né, de maneira anônima, mas a gente tem esses dados e é incrível que as pessoas conseguem mudar em pouco tempo de uso de aplicativo. Em 4, 6, 8 semanas, as pessoas fazem, vamos dizer, tem uma notinha que você recebe no início, né? As pessoas em média, na média, né? As pessoas estão lá com 4,4, 5 de nota, né? As pessoas que já estão um pouco mais sofridas, assim, né? E elas vão ganhando ali 1 ponto por mês, assim, vão seguindo, né? Vai para 6, vai para 7, vai para 8, né? E o fato é simples, né? Quanto mais se dedicar, mais rapidamente você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e vai tendo mais êxito, mais vontade de viver, mais expansão pessoal, né? E isso, Realmente é né, muito isso simples o uso do aplicativo, assim. Eu tinha baixado ele, logo depois que eu terminei de ler o livro, eu respondi as minhas questões, e aí quando a gente falou sobre fazer a live, eu falei, eu vou até deixar para investigar o aplicativo junto com as pessoas, que é para elas poderem entender, até por uma pessoa que não conhecia vendo, para vocês não acharem, mas ela já sabe como é, para ela é mais fácil. Não, não é, tô aprendendo com vocês, e realmente é muito simples, você tem 3 ícones aqui que são esses que você provavelmente mais vai usar, com as sessões, que são essas que são as sugestões do dia, quase como se fosse um cardápio de acordo com o que você está sentindo, e aí você vai lá e vai trabalhando, investigando cada uma delas. Tem um lugarzinho que é esse segundo ícone aqui para você dizer como tá e anotar o que você está sentindo. E esse outro aqui embaixo que é, cara, tô precisando de um SOS, de uma ajuda, estou me sentindo muito mal, escolhe uma dessas situações que provavelmente você deve estar vivendo e vai investigar e vai usar essas técnicas para você poder sair dessa, para você poder... como é que eu posso... Eu lembro que tem uma frase que uma vez eu escutei que eu falei, cara, isso é sensacional. A gente se coloca com a nossa cabeça sei lá, num baú de situações desconfortáveis e difíceis, e a gente também se tira desse baú e dessa situação e consegue controlar isso. Então, não se ache incapaz, não pense, mas eu não consigo trabalhar o autoconhecimento, quando eu vejo já estou irritada, quando eu já... Tente, use ferramentas para isso. Graças a Deus que elas existem. A grande questão é essa, como eu falei, quando a gente não consegue sozinho, basta a gente ter abertura e ter as técnicas corretas na nossa mão, né? Tem um usuário do símbolo que definiu o símbolo de uma maneira brilhante, eu acho, que é um tipo de terapia onde você se torna o seu próprio terapeuta. Exatamente. Essa frase eu achei que bárbaro, porque ele realmente, o símbolo é uma plataforma para você usar, para você enriquecer as suas capacidades de lidar com a sua própria mente, né? Você consegue se espelhar e usar esses recursos e a mente cuida dela mesma, né? Que é uma coisa que sozinho nem sempre a gente consegue, como a gente falou. A gente consegue até ali em várias coisas, vai melhorando e tal, mas quando a gente está com uma expansão dessa capacidade pelas técnicas corretas e obviamente também a terapia, como a gente já falou, a gente consegue dar uma virada de chave, a gente consegue fazer uma expansão, um salto quântico, né? Um salto de vontade de viver, de expansão, de honrar a nossa história, né? Isso tudo é muito transformador, né? Então a ideia é essa, né? Convidar as pessoas para esse chamado, e esse momento é um chamado mundial para a gente olhar para dentro, para a gente refletir sobre a nossa humanidade, para a gente refletir sobre o que a gente quer do nosso mundo,
né? E é isso, receber esse chamado e acolher ele, né? Esse é o momento que todos nós precisamos entrar em contato com questões profundas, né? Uhum. E se a E gente quer que o mundo mude, a gente precisa mudar primeiro aqui dentro. A gente tem que esse é o ser a mudança que a gente quer conceito, ver no mundo, né? uma frase Isso do é Gandhi linda, fundamental, né? assim, gente, não Seja a dá mais mudança, para viver seja a mudança exatamente que desse você jeito quer que a gente que vivia viesse no mundo. antigamente, que eu só penso em mim mesma, que eu causo, que eu me saboto, que eu diminuo já minha autoestima, que eu não me cuido e eu vou vivendo a vida assim, e aí daqui a pouco você tem uma crise de pânico, ansiedade, depressão, e não sabe por quê, não consegue entender, porque é necessário cuidar dos seus sentimentos, é necessário cuidar da gente. É É, realmente preciso. A gente tá recebendo um chamado de voltar mesmo pra isso. Não é papo de autoajuda, não, cara. E outra, papo de autoajuda é a coisa mais maneira que eu já vi na minha vida. Porque eu lia livros e falava, livro de autoajuda é maneiro. Quando você começa a aplicar o livro de autoajuda na sua vida, você fala, por que que eu não fiz isso antes? É perfeito. sensacional. Eu entrei nesse processo, nessa jornada no meu ano sabático, porque eu não tinha nada para fazer. Eu falei, bom, gente, vou o quê? Vou cuidar de mim mesma. E foi maravilhoso. Eu recomendo para todo mundo. É. Eu queria também fazer um chamado para as pessoas, que quem está se sentindo chamada nesse momento também poder divulgar para os seus amigos, botar nos seus grupos de Uhum. WhatsApp, É o que eu tô fazer fazendo essa, aqui agora, divulgando para fazer vocês. exatamente, coloquem, espalhem. Isso Uhum. significa a gente fazer uma mudança coletiva da Uhum. sociedade brasileira, ou seja, a gente não pode reclamar hoje que não tem meios para a gente fazer essa mudança. Existem esses meios, uma questão de nós todos entrarmos nesse espírito, em vez de ficar culpando os outros, em vez de ficar agredindo, em vez de ficar reclamando da vida. Peraí, o que que a gente tem para fazer de prático para mudar isso, né? E agora a Uhum. gente tem mecanismos, vários mecanismos acontecendo aí, esse é um deles, né? Fica aí sugestão também, né, de obviamente isso de maneira nenhuma a gente no ambiente do autoconhecimento a gente tem que somar soluções e não Uhum. substituir soluções, né? Então, quando a gente falou de abordagem integrada da mente, de terapia de processamento de memórias, de autoajuda, de retiros, de meditação, de espiritualidade, todos esses elementos contribuem para o processo de transformação individual e coletiva. Então, eles precisam todos se juntar nessa força Uhum. coletiva e não ficar brigando para saber quem é que é melhor, quem é que é pior. Todos estão fazendo grandes contribuições para esse momento. Exatamente. Eu fico muito agradecida, primeiro pelo livro, que foi algo que mexeu muito com a minha vida. Segundo, pelo processamento de memórias que a gente fez, que também me ajudou pra caramba. Agora, pelo aplicativo, que eu entendi direitinho como usa, vi que ele é extremamente simples e quero começar a usar. Vou começar a usar no meu dia a dia, porque eu acho fundamental a gente conseguir trabalhar. E obrigada por ter o pensamento de ajudar muita gente. Porque antes terapia sempre foi uma coisa muito distante para quem tem dinheiro, para quem tem tempo, para quem tem esse entendimento. E hoje em dia você pode fazer isso no seu É, celular. Se você tem é, tempo para estar no Instagram, para, sei lá, fazer qualquer outra coisa aqui dentro desse aparelhinho, você também pode ter tempo para cuidar de você. Então, obrigada por ter que estudado legal. sobre isso, por ter colocado isso e colocado isso também num preço acessível. E agora eu te agradeço mais uma vez por essa promoção desses 6 meses para que as pessoas consigam por um valor de tipo 8 e pouco reais conseguir trabalhar o seu autoconhecimento e ter acesso e conseguir se transformar e evoluir. Então eu só posso te Hum. agradecer Eu que pela contribuição que agradeço. você está sendo para as pessoas, Ju. Obrigada. É a nossa missão de empresa mesmo. Você Essa e toda a missão sua equipe. é muito cara para nós, né? E a gente também está, inclusive, colocando em empresas. Então, as empresas também estão contratando o Símbolo, é uma coisa que nos deixou muito feliz. As empresas nos Uhum. procuraram, né? Prê, não tem como botar isso para os nossos funcionários, né? E Claro. daí até Incrível. aqueles poucos reais que a gente falou deixam de ser uma barreira, né? Então, Uhum. isso é uma coisa muito legal também, que tem gerado transformação de grupos, né, de grandes grupos, né, de empresas grandes que estão nos contratando. Isso é uma coisa que também que está... porque são pessoas que não necessariamente estão sentindo aquele chamado, mas quando elas veem e passam pela experiência do aplicativo, é aquele Uhum. tapa na cara que algumas pessoas dizem, bom, esse aplicativo está me falando coisas que eu precisava ouvir, né? E elas Uhum. conseguem virar a chave e entrar no modo de autoconhecimento.
E acho que é isso que o Despertar da mundo consciência é precisa. fundamental. A gente É isso que o precisa nosso despertar, a mundo gente precisa. precisa estar mais consciente, a gente precisa pensar antes de agir, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa usar ferramentas que nos ajudem a nos conhecer, que a gente escolha a cada dia, da hora que acorda até a hora que vai dormir, como ser melhor. É isso que a gente está precisando, é isso que o mundo está precisando da gente. Não dá mais É, para ficar no lugar confortável de eu sou assim mesmo e não vou mudar e que me aturem. Vai terminar é. sozinho, não E acho, adianta, cara. e acho Tem que que se cuidar. é uma reflexão, como eu falei, a gente faz como indivíduos, né? E, Uhum. e as empresas também estão